Olá a todos e todas, a gente está aqui numa mesa especialíssima do nosso sexto Entre Aspas, com dois convidados especiais, né? Uma mesa especial com convidados especiais, né? É redundante. É o Guilherme Smith e o Christian Gonzatti. A nossa mesa hoje vai ser sobre semiótica da cultura, quadrinhos e cultura pop, né? Fechando aí as nossas mesas redondas durante o sexto Entre Aspas. E eu quero começar me apresentando, né? Eu sou a Natânia Aparecida da Silva Nogueira, sou membro da Aspas, participou da velha guarda da turma que fez a fundação da associação. Né? Eu estou aqui com dois pesquisadores de grande porte, pessoas assim que eu admiro muito na área dos quadrinhos e como pesquisadores também, né? Que é o Guilherme e o Christian. E eu vou pedir para eles se apresentarem, né? De onde está falando, quem é, né? E fazer o cumprimento para quem está assistindo a nossa mesa. Pode começar com o Christian? Pode ser, esqueci do microfone. Então, meu nome é Christian Gonzatti, eu sou mestre e doutor em Ciências da Comunicação. Estou finalizando agora a minha especialização em cultura pop, na qual o Guilherme é também professor. Eu desenvolvi durante o mestrado, doutorado, durante toda a minha trajetória científica, pesquisas que fazem interface entre as questões de gênero, sexualidade, cultura pop, plataformas digitais e semiótica, um pouco desse universo assim que eu me insiro, né, epistemologicamente. E a semiótica ela tem sido um mapa conceitual que me ajuda muito a entender esses processos, a estruturar, né, o pensamento. Acho que a semiótica ajuda muito nisso, assim, construir mapas que ajudam a gente a analisar como se dão as relações de poder e tudo mais. Para além da área acadêmica, né, eu também sou criador de conteúdo na Diversidade Nerd, que é uma plataforma que eu criei para popularizar essas discussões. Eu sou autor de Pode um LGBTQIA+ ser super-herói no Brasil, que é um livro resultado da minha tese de doutorado. Não é exatamente a tese, é uma versão da tese, mais focada nas questões de gênero e sexualidade. Também sou agora quadrinista, né? Porque lancei junto com o Gui Smith e com o Dan Verdura o primeiro quadrinho que eu atuei como roteirista, que é Boy Magia contra o Monstro do Armário. Nossa campanha de financiamento coletivo foi um sucesso, já alcançou 100% da meta. E sou também professor no IFRS Alvorada dos cursos de produção multimídia, processos fotográficos, do técnico, né, junto com o ensino médio, em linguagem audiovisual. Nossa, isso é uma apresentação. A minha foi muito tímida perto desse gabarito todo. Agora, o Guilherme, depois dessa apresentação, capricha na sua também. Bom, boa tarde, pessoal. Boa noite. Acho que é boa noite para quem estiver assistindo, né? Obrigado pelo convite, Natânia. Muito feliz em estar participando mais uma vez, entre aspas, né? Sou Guilherme Smith, meu nome civil, né? É Guilherme Fredo Miorando. Guilherme Smith é meu nome artístico. Sou quadrinista, sou designer gráfico, né, e pesquisador. As minhas referências como pesquisador, eu sou mestre em Memória Social e Bens Culturais, sou doutorando agora no Unicinos em Ciências da Comunicação, acabando agora o doutorado, né, ano que vem tem que defender. Também sou especialista em imagem publicitária e especialista em histórias em quadrinhos, e sou formado em publicidade e propaganda. E também já fiz vários quadrinhos, né? O Boy Magia com o Cris agora, né? Nosso último lançamento, né? Que tá muito legal, tá muito diferente, assim, do que geralmente os super-heróis são tratados, né? A gente pode falar um pouquinho disso também aqui durante o nosso papo, né? E basicamente isso, né? Ah, você esqueceu de Biteca. Ah, sim, é verdade. Também sou o curador da Gibiteca BPE, que fica na Biblioteca Pública do Estado, aqui do Rio Grande do Sul. Estamos os dois falando de Porto Alegre, né? E a Gibiteca, ela geralmente faz um evento por mês, assim, com vários assuntos, né? E uma vez por semestre tem a Gibizeira, que é uma feira que já vai para a quarta edição, agora em novembro, primeiro final de semana de novembro. Então, quem quiser se agendar, for da região, quiser participar,
É uma feira de quadrinhos, que tem bate-papos, que tem oficinas, né? E é muito legal, muito satisfatório, né? Poder participar de eventos públicos e disponibilizar quadrinhos publicamente para as pessoas que não têm acesso a eles, né? E não, isso realmente é importante, até porque a gente descobre muitas vezes que as pessoas não dão assim tanta importância aos quadrinhos porque não leram quadrinhos. Quando você começa a perceber que os quadrinhos podem ser alguma coisa além daquilo que está estereotipado, você ganha leitores fabulosos. E, bom, sem mais delongas, eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui, selecionamos aqui alguns tópicos para a gente poder falar, e vamos pegar, assim, com aquilo que deve estar na cabeça de um monte de gente, né? O que é semiótica da cultura? Quem pode começar a responder? O Cris? Pode ser. Então, assim, a gente tem diferentes lentes epistemológicas na semiótica, né? A gente tem a semiótica peirciana, né? Que é uma... Charles Sanders Peirce, ele é o pai da semiótica, assim, é considerado uma das perspectivas mais hegemônicas. A gente tem a semiótica, que é mais chamada de semiologia, né? Lá do Roland Barthes, que vai se preocupar mais com as imagens, que trabalha também com significado e significante, e outras perspectivas semióticas para além dessas, né? Entre elas, a semiótica da cultura, que é uma semiótica que vem principalmente, né, do contexto russo. Então, assim, a gente lida com textos traduzidos da Rússia, é muito difícil encontrar esses textos, muitas vezes. A gente teve exercício até mesmo, assim, às vezes, de pegar texto em russo e o pessoal tentar traduzir, né, para entender algumas das discussões que são feitas, assim, nesse campo da semiótica da cultura. Aqui no Brasil, a gente tem uma interface muito legal da semiótica da cultura com a comunicação, através de pesquisadoras como a Nízia Martins do Rosário, né, que vem fazendo esse trabalho, o nosso próprio orientador, Ronaldo Ren, que tem várias pesquisas que fazem interface. E a semiótica da cultura é, em síntese, assim, né, uma semiótica que vai se preocupar com o texto artístico, né? E aí o texto artístico para a semiótica da cultura, ele é o signo também para o Peirce, né? A gente pode fazer assim a associação entre texto artístico e signo, porque o texto artístico ele pode assumir uma dimensão simbólica de qualquer coisa da sociedade, embora ele tenha uma maior preocupação com a arte, né? Porque a arte, para o Yuri Lotman, né, que é o principal teórico, eu diria assim, da semiótica da cultura, ela é geradora de ruído. Porque na teoria da comunicação e da informação, a básica lá que a gente aprende, do Shannon e do Weaver, no início da graduação, a gente tem um emissor, uma mensagem e o receptor. E aí o ruído, ele é sempre aprendido como algo assim a ser evitado, né? O ruído a gente quer evitar para enviar essa mensagem, para que essa mensagem parta do emissor e chegue no receptor. De forma Mas clara e sem nenhum problema no meio do caminho, né? Que seria esse ruído, que seria uma má interpretação do que o emissor quer passar para o receptor, né? E aí, na semiótica da cultura, o ruído ele é muito valorizado, porque a arte ela é geradora de ruído. Para o Yuri Lotman, o não compreensível ele tem valor, ele é importante, porque ele gera Novos reestruturação significados. da cultura, e essa reestruturação da cultura, que pode ser explosiva, pode gerar assim, um ruído tão grande que vai gerar uma convulsão cultural, que vai gerar uma explosão, uma transformação, que vai trazer novos significados para ela. E aí a cultura avança, a arte avança. Então, tem outros conceitos também que a gente vai trazer ao longo, né, dessa conversa, como núcleo e periferia, se o Gui quiser também já introduzir. Mas, em síntese, é isso, assim, que eu acho que poderia resumir a semiótica da cultura. É importante dizer também que a semiótica da cultura vem da escola de Tartu Moscou, né, que era uma escola que se relacionava bastante com a cultura soviética, ficava em Tartu, na Estônia, mas também se relacionava com a escola de Moscou, né, que era o centro e a periferia, que a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. E também um dos pontos interessantes que o Cris estava falando desse ruído é a tradução, né? A tradução que vai transformar o que sai do emissor para o que chega no receptor, né? E essa tradução ela vai transformar, então, esses sentidos
né, através desse ruído, e vai trazer novos significados, novas explosões, novas dinâmicas, né, para a cultura, porque uma dos grandes tópicos que o Lotman criou foi a semiosfera. A semiosfera seria uma esfera de significados, né, que envolve a sociedade, né, como se fosse a biosfera, como se fosse a litosfera, né, que ele pegou também esses sentidos, né, vindos da biologia e de várias outras teorias e sistemas também. E dentro da semiosfera, então, existem as trocas de significados, né, que elas vão do centro, onde é que existem maior concentração de significados, maior poder, né, para a periferia, onde é que os significados eles são mais fluidos e eles são mais maleáveis. Na periferia, então, é onde é que existe mais riqueza de significados e mais trocas, né? Então, a semiosfera é, talvez, o conceito mais importante, né, da semiótica da cultura, né, do Lotman, que tem todas essas trocas aí de centro e periferia e que dá uma espacialidade para os sentidos, né? Os sentidos, eles acabam tendo uma acepção espacial, que a gente pode também pensar eles, né, como uma forma de medir, né, como é que essas explosões, essas transformações da cultura, essa dinâmica, esse movimento todo vai acontecendo. A periferia é espaço de criatividade, de inventividade, de inovação, de incômodo. Ela é a geradora de ruídos, assim, a periferia da cultura. E o centro, Adorei. daí, por outro lado... Adorei a periferia da cultura. Não, desculpe interromper, pode continuar. Não, e o centro, por outro lado, ele é onde é que se concentram, né, os significados e eles estão mais endurecidos, né? Como, por exemplo, os planetas que a gente pensa depois do cinturão de asteroides do sistema solar, que eles são feitos por uma massa gasosa e no centro uma massa rochosa. Então, as trocas dessas matérias, elas vão acontecendo mais na periferia, porque a periferia é mais maleável e no centro ele é mais endurecido. A periferia seria fluida, então. A periferia seria mais fluida e mais fácil de haver trocas e haver transformações, né? E os quadrinhos, né, por exemplo, eles estão na periferia da cultura, porque eles são uma mídia que é mais underground, mais marginal, né? Então, nos quadrinhos eles permitem que a cultura tenha mais explosões, tenha mais diferenças com o que é geralmente apresentado. Então, talvez os quadrinhos sejam uma parte boa para transformar a cultura em geral, né? Um lugar da cultura que seja importante para transformar a cultura e pegar significados que são periféricos e colocar para um espaço mais central, né? E também aí, a gente, se for pegar dentro dos quadrinhos, por exemplo, os quadrinhos de super-heróis, eles seriam mais centrais, né? E os quadrinhos underground seriam mais periféricos, porque os temas que eles abrangem, então, seriam um pouco mais maleáveis, um pouco mais permissivos, né? Talvez para outros tipos de coisas que os quadrinhos super-heróis, por serem do mainstream, eles não permitem, né? O Gui já deu spoiler de todo o curso agora. Não tem mais o que a gente falar agora, mentira. Então, a gente passa para a próxima questão, tá? A gente tem a cultura pop e a gente tem a cultura nerd. Qual é a diferença entre elas? Então, a gente, quando está pensando em cultura pop, né, a gente está se referindo ao quê? A produções que seguem uma lógica, né, que está engendrada das indústrias culturais. Então, ela é uma cultura que ela é voltada assim ao consumo. Ela visa alcançar o maior número de públicos. Ela tem uma matriz estética, né, que por causa do período ali que começa a existir essa cultura que a gente chamava antes de cultura de massas, no pós-Segunda Guerra, que começa a emergir principalmente no contexto estadunidense, da Inglaterra. Então ela tem uma matriz estética que é anglófila estadunidense. Ela está muito relacionada a todo esse universo transmediático de games, de brinquedos. E aí a gente tem muita coisa que se enquadra, né, dentro da cultura pop. A gente tem, por exemplo, a música pop. A gente tem, por exemplo,
os desenhos animados. A gente tem todo um universo de gêneros ficcionais, de gêneros midiáticos, que, né, atravessam as lógicas da cultura pop. E aí, pensando na cultura pop como semiosfera, porque eu acho muito interessante que o próprio Lotman, né, ele vai propor uma relação assim que faz a gente entender a semiosfera, que é esse globo da cultura, né, esse espaço de metabolização dos sentidos, dos signos, que seria assim a camada semiótica do mundo, né? Na semiosfera, a gente tem muitas semiosferas, várias camadas, da mesma maneira que na biosfera a gente vai ter vários biomas, várias microbiosferas, né? Sei lá, se eu for no pátio da minha casa em Novo Hamburgo, tem uma biosfera ali. Da mesma maneira ocorre com a semiosfera. A gente tem muitas semiosferas, e aí, em curso nessa semiótica da cultura pop, né? A gente pode pensar ela assim, a gente tem também assim, né, a semiosfera da cultura nerd, que vai envolver determinados gêneros midiáticos, vai envolver determinadas práticas culturais que vão constituir, né, o que é o universo nerd. Porque essa ideia de, né, ser produzido por uma indústria cultural, voltada ao consumo, as lógicas transmediáticas, isso também está presente na cultura nerd. Mas a cultura nerd ela tem as suas singularidades, né, que são assim, ela vai envolver determinados gêneros midiáticos, né? Como, por exemplo, a fantasia, a aventura, a ficção científica, vai envolver determinadas mídias, como as histórias em quadrinhos, os games, né? Porque aí a gente pode pensar, inclusive, assim, a cultura nerd entrelaçada a uma cultura gamer, né? Porque muitas vezes o nerd, a identidade nerd também é uma identidade gamer, mas não necessariamente todo gamer se identifica como nerd, todo gay e todo nerd se identifica como ó, abre, ó. Por exemplo, a grandona seria a semiosfera da cultura pop. Aí abre uma camada, semiosfera da cultura nerd. Aí a gente tem dentro da cultura nerd várias outras, os fãs de super-heróis e super-heroínas que são nerds, por exemplo. A gente pode ter fãs de universos específicos, como de Senhor dos Anéis, que também fazem parte da cultura nerd. A gente pode ter dentro dos fãs de Senhor dos Anéis outras práticas culturais distintas, como, por exemplo, uma semiosfera de fãs de Senhor dos Anéis, que é LGBTQIA+, e uma semiosfera de fãs de Senhor dos Anéis, que é o nerd, assim, de extrema-direita, né, que adora esse Senhor dos Anéis, mas cultua o bolsonarismo, e assim a gente vai indo, vai entrando em camadas e camadas, e tem essas singularidades da cultura nerd em relação à cultura pop, que são esses gêneros ficcionais, né? Como, por exemplo, a fantasia, a aventura. Não sei se eu já tinha falado, por isso que eu estou repetindo. Como a fantasia, a aventura, a ficção científica. A gente vai ter determinadas práticas de fãs que envolvem aí a cultura nerd, como, por exemplo, o desenvolvimento de fanfics, fanarts, fanvídeos, fancams para redes sociais, né, como o TikTok está muito forte em relação a essa relação com a cultura nerd, a partir de fancams, né, que são essas montagens de determinado universo simbólico, pode ser de Game of Thrones, de Harry Potter. E aí a gente tem também, é claro, essas semiosferas, tanto da cultura pop quanto da cultura nerd, atravessando, né, toda a cultura, assim, elas também fazem parte da realidade política, da realidade social, da realidade cultural, geográfica, né? Então a gente pode pensar essas semiosferas, assim, em contextos, por exemplo, feministas, LGBTQIA+, em contextos que não ligam muito para essas questões, né? E tudo isso, porque é uma coisa importante, que eu acho que a gente não mencionou, em contexto de disputa, porque a semiosfera ela não é um espaço tranquilo, ela é um espaço de intensa disputa, porque assim, o núcleo, ele quer manter a sua lógica nuclear. Então, para manter essa lógica nuclear, ele está o tempo inteiro tentando fortalecer a fronteira, que é um outro conceito muito importante da semiótica da cultura, a fronteira que se estabelece entre o núcleo e a periferia, para que os textos... Cultura e a não cultura. Entre a cultura e a não cultura, que a não cultura é não cultura para alguém, né? Porque pode ser não cultura para quem está no núcleo, mas para quem está na periferia, ela é cultura. E aí, nessa lógica, ele tenta sempre repelir os textos da periferia, e os textos da periferia vão tensionando o núcleo para tentar trazer transformação para ele. E é isso que a gente pode usar para pensar muita coisa na cultura pop e na cultura nerd. Aí não sei se o Gui quer trazer alguma diferenciação específica a mais da cultura pop e da cultura nerd.
Não, e o centro, então, ele atrai também vários significados para ele. Ele quer também, digamos assim, fagocitar esses significados e se apropriar desses sentidos, né? Tanto que a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, que existe uma dinâmica meio dicotômica, talvez, entre o quadrinho e o cinema, né? E o que acontece no cinema, o quadrinho se apropria e o cinema também acaba se apropriando dos quadrinhos, né? A gente Mais até. tem, tipo duas semiosferas ali, então, uma de cada mídia, né? Então, porque as semiosferas, elas têm várias camadas, né? Então, pode ser tanto do artefato, da mídia, como pode ser da política, como pode ser do gênero, como pode ser, né, de várias outras dimensões que se entrecruzam, e a gente pode analisar esses cruzamentos, né? O que está localizado no centro, o que está localizado na periferia, e é interessante, né? Porque alguns elementos que ficam na periferia, nos quadrinhos, às vezes tomam uma centralidade dentro do cinema. E a mesma coisa acontece ao contrário. Por exemplo, existem personagens que são criados só no cinema e acabam indo para os quadrinhos. E vice-versa, né? São adaptados. E isso seria um mecanismo também de tradução que acontece, né, entre as semiosferas e entre o centro e a periferia dessas semiosferas. E, como todo ruído, algumas coisas vão se perdendo, assim, ao longo dessa tradução. Porque o que funciona na mídia quadrinho não funciona na mídia cinema. Então, a partir das suas definições como mídia, cada uma tem a sua particularidade e vai poder mostrar determinadas características de um personagem. Por exemplo, um personagem gay, ele vai ter determinadas afetações no cinema que podem ser mostradas, e nos quadrinhos elas vão ser um pouco mais reprimidas, elas não vão poder aparecer tanto, né? Então, existe uma escolha feita pelos produtores, né, do que mostrar e do que não mostrar. Perfeito, estou aprendendo muito, gente. Ó. Eu estou só na função de perguntar, que é bem cômodo, né? E estou aproveitando para aprender muita coisa. Então, próxima questão, né? Um pouquinho maior. Como é que as identidades, a representatividade, a representação, né, a política, ela se relaciona com esses conceitos que vocês estão trabalhando aí, né? Com a questão da semiótica, da cultura, com a semiosfera. Explica para a gente. Eu acho que primeiro a gente precisa dar uma definição do que é representação e do que é representatividade, né? Representação é como que os personagens são mostrados numa mídia, né? Então, esse personagem representa o quê, né? O que ele está representando ali, e uma camada também que perpassa a representação e representatividade, que é interessante também para a semiótica, e como a gente vai entender as relações de poder, é a intencionalidade, né? Qual é a intenção desses produtores enfim, quem manda, né, nessas representações, em colocar um determinado personagem negro, uma mulher, um personagem queer, enfim, nessas produções, né? Qual é quem lucra com isso? Qual é as camadas de poderes que estão envolvidas nisso? E então representação é mostrar determinadas camadas da sociedade dentro de uma produção artística, de uma produção da cultura pop, da cultura nerd, enfim. E representatividade é trazer pessoas que se identificam como negras, como mulheres, como pessoas queer, né, dentro da produção desses artefatos, né. Então, seriam pessoas que estão por trás da produção. Então, enquanto a representação ela está dentro do produto, a representatividade ela está por trás do produto. São quem acaba lidando, né, e transformando esses personagens no que eles são. Isso aí, e aí é claro que quando a gente está pensando na semiosfera da cultura pop ou da cultura nerd, a gente vai ter, né, o que sustenta essas práticas culturais, que são as pessoas, né, todo o universo cultural, né, da nossa realidade cultural, e é por ser uma realidade cultural, ela também é perpassada por gênero, por sexualidade, por raça, por classe, né, por marcadores sociais, por diferentes identidades.
E aí a gente vai ter, inclusive, assim, uma intensa disputa, por exemplo, quando a gente tem historicamente na cultura pop um espaço tanto representativo quanto de representações, né, que vai priorizar determinadas marcas identitárias por toda uma história, né, que violenta mulheres, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas. Então, a gente tem no núcleo dessa cultura principalmente esses marcadores identitários mais relacionados à masculinidade, à branquitude, à cisgeneridade, à heterossexualidade. As E aí a classes gente mais altas. as classes mais altas, e aí a gente vê historicamente assim uma tentativa, né, de se conseguir romper essa invisibilidade que está muito relacionada a esse espaço nuclear, que ele tem muito poder, então ele tem muita assim, penetração cultural, tentar colocar toda a produção simbólica de mulheres, pessoas queer, pessoas pretas, né, e outros marcadores, como não cultura, então assim como algo, né, que deve se manter assim, que é bárbaro, que não pertence às lógicas culturais. E aí quando a gente vê essa saída dessas práticas simbólicas, né, mais ruidosas da periferia e ela chegando no centro. Então, filmes dirigidos por mulheres, protagonismo LGBTQIA+, que não sirva apenas como chacota, né? Então, assim, representação a gente sempre teve. A gente sempre teve a bicha ali nas telas. Mas uma coisa é ter a bicha como chacota, outra coisa é ter a bicha como super-heroína protagonista, que tem outras características para além de servir como humor para o Outros entretenimento heterossexual. objetivos também, outras motivações. E aí isso gera o quê? Gera incômodo, né? E daí a gente vê esse espaço de disputa em que, assim, tudo que vem dessa realidade cultural mais periférica por determinados grupos que ainda querem manter, conservar a cultura, né? Por isso o conservadorismo tem muita relação com essa ideia de conservação do núcleo, que vão colocar isso como lacração, vão colocar como um perigo para as crianças, né? E aí, quando a gente está pensando, inclusive, assim, nessa coisa do perigo para as crianças da representação LGBTQIA+, que é muito presente na cultura nerd. A gente teve a tentativa de censura lá na Bienal, né, em 2019, do beijo do Icano e do Hulk. Isso está muito relacionado a esses políticos da extrema-direita não terem pauta, então, assim, eles não falam de educação, de saúde, de política econômica, eles apelam para o quê? Eles apelam para o emocional, para o medo, para o senso comum. Então, o que eles fazem? Eles fabricam uma ameaça. Eles fabricam essa ameaça. Então, assim, olha, a periferia, essas coisas aí LGBTQIA+, são um perigo. E por isso a gente precisa do apoio de vocês para se manter no núcleo. A intenção deles é se manter no poder, se manter ali com a visibilidade, se manter, né, tendo seus espaços de poder. E aí tem muita coisa que a gente pode pensar a partir disso, que tanto a minha tese dá conta, quanto a tese do Geek dá conta disso, trazendo outros elementos ainda, que eu estou curiosíssimo para ler a tese dele. E acho que, em síntese, né, é isso, em relação a essa pergunta. Guilherme, mais alguma coisa? Não, só queria talvez adicionar que isso que o Cris falou que está no centro, por exemplo, a heterossexualidade, a branquitude, as masculinidades, tudo isso faz com que o resto de que está na periferia seja invisível, né? Seja invisibilizado. E mesmo na periferia, existe a periferia da periferia, né? Que, por exemplo, a bissexualidade dentro do gênero queer, né, eles ficam na periferia da periferia, porque eles são invisibilizados. Tanto que, por exemplo, no seriado de Brokeback Mountain, os cowboys são pensados como gays, mas na verdade eles são bissexuais, porque eles têm relação com mulheres e têm relações com homens também, né? Então, existe uma certa invisibilização desse tipo de representação, né, nas mídias. Então, agora, uma pergunta, assim, particularmente, estou doida para ouvir o que eles vão responder, que é relacionada à memória, né? Como os quadrinhos vão entrar na memória coletiva e como eles acabam moldando a cultura. Eu acho essa uma questão bem interessante para a gente trabalhar. Então, tem um estudioso do imaginário chamado Jean-Jacques Vandenberger, que ele criou um esquema chamado árvore de imagens. Nessa árvore de imagens,
Tipo, pensem assim, as folhas, o caule e as raízes, né? As folhas seriam as imagens que a gente absorve, né? Que passam pelo caule, que é o fluxo dessas imagens, que seria o imaginário, e as raízes vão fixar elas na nossa mente. Então, é mais ou menos assim que acontece. A gente absorve as imagens a partir das folhas. O imaginário ele vai fazer uma troca tanto entre o que tem na nossa mente, com o que vai ser passado para o papel, né? E o que é do papel vai ser passado para a nossa mente. Então, acontece esse fluxo desses significados, né? Através desse esquema de árvore de imagens, que é desse estudioso do imaginário, Jean-Jacques von Limburger. E a segunda parte da pergunta? Como se relacionam com... Não lembro. Esqueci de abrir o microfone, desculpa. É que como você tem essa memória coletiva, moldando a cultura, né? Como os quadrinhos entram nessa memória e como isso acaba moldando a cultura. Então, daí, como que os quadrinhos acabam moldando a cultura? Porque, por exemplo, o quadrinho, ele acaba, nas páginas ali, ele acaba representando alguma imagem mental que a gente tem sobre determinadas representações que a gente tem na cabeça. E, por exemplo, as blackfaces, né, que eram muito presentes nos quadrinhos, no Tintin, aparece muito no Spirit, do Will Eisner, né? Era como as pessoas daquela época imaginavam os negros, mais estereotipados, mais selvagens, mais uma carga enorme de preconceitos, que hoje em dia não, sempre foi errado se colocar, mas porque as pessoas tinham essa imagem mental que foi construída a partir de outras imagens que foram feitas antes ainda, né, dessas blackfaces, que eram carregadas de preconceito, porque as pessoas não investigavam, não sabiam ter uma visão de alteridade para com os outros, né? E isso vai se modelando, se lapidando ao longo dos tempos. Então, conforme as representações mentais vão mudando, as representações no papel vão mudando, e assim vai dando esse fluxo dentro do imaginário, né, que ocorre nesse fluxo da cultura, que também tem a ver com a semiosfera, porque é onde circula todas essas representações, essas imagens que vão tendo uma troca na memória coletiva e nas representações no papel, ou na tela, ou nos palcos, enfim, né? E aí eu acho, só para complementar, porque eu acho que o Gui já deu conta assim, de responder muito bem, né? Eu acho que a gente não sinalizou que, para a semiótica da cultura, cultura é memória não genética. E aí, como a cultura é memória não genética, toda a prática simbólica acaba sendo, né, constituinte do caldo de memória da sociedade. Então, tudo que o Gui já materializou como isso funciona a partir desse exemplo, mas tem esse, né, background epistemológico assim, que orienta esse entendimento. Eu vou me apropriar da expressão caldo de memória. Gostei da expressão. Gostei, adorei. Agora, fechando, arrematando essa conversa que está muito boa, mas, enfim, tudo acaba uma hora, né? Assim, é uma questão dupla, tá? É como os fãs, né, vão se apropriar dos personagens, dos ídolos da cultura pop e de que forma esses personagens, esses ídolos na quadrinhos, no cinema, sei lá, vão acabar influenciando o comportamento desse fã. Bom, quer falar, Cris, ou quer falar? Eu posso começar essa, Vai, então. Daí tu finaliza, a gente faz o contrário. Acho que está um pouco relacionado àquele exemplo que a gente já deu assim de núcleo e periferia, né, das representações LGBTQIA+, as representações mais nucleares, porque assim, o fã, ele utiliza os artefatos da mídia, né, ou os textos culturais, ou os signos, dependendo da perspectiva que tu vai estar utilizando para entender essas lógicas, para construir a sua identidade, né? Então, assim, um fã de cultura nerd, por exemplo, ele vai se valer de tatuagens, ele vai se valer de camisetas, ele vai se valer de colecionismo, né? Ele vai decorar a casa. Então, assim, tem vários produtos aí que estão relacionados a esse universo da cultura nerd que vão constituir essa identidade, vão constituir as amizades, os relacionamentos, né? Então, assim, as pessoas com quem a gente conversa, de quem a gente é mais amigo,
casamentos, né, entre nerds, por exemplo. Eu sou casado com um menino que, por mais que ele resista a se assumir como, ele também é nerd gamer. Ele passa o dia depois do trabalho jogando videogame, assim, e é uma coisa que foi muito importante para a gente ter, assim, essa relação com o outro, né? Então, isso constitui relacionamentos, constitui identidades, mas esse é o lado bonitinho da coisa, né? Porque daí o lado difícil desse elemento é porque quando a gente está olhando para as práticas identitárias, para a nossa cultura, a gente vai ter espaços que se relacionam com essa cultura nerd hegemônica, com com essas produções culturais, que estão muito orientados apenas por uma lógica de consumo. Então, assim, eu preciso colecionar os Funkos, eu vou gastar dinheiro com essas produções, e nada disso tem a ver com política. Não mete política nesses universos, é só para se divertir, é só entretenimento. E aí isso é o teor, assim, mais hegemônico, infelizmente, assim, pelo que a gente vê, que é essa coisa de as produções culturais, as produções da cultura nerd, da cultura pop servem apenas para diversão. E a gente tem um outro olhar, né, que vai entender como essas práticas elas importam em relação à representatividade. Então, assim, como grupos que historicamente se sentiram invisibilizados pela mídia, né, se sentiram não que foram invisibilizados pela mídia, como, né, a população preta, mulheres colocadas em papéis estereotipados, gays e lésbicas, pessoas trans, precisam se sentir representados também. É muito diferente para uma criança, por exemplo, que cresceu pós 2010, ter desenhos animados que vão tratar da sua identidade, quando a gente está pensando em crianças queer, né, crianças LGBTQIA+, como Steven Universo, como She-Ra, A Casa Coruja, para crianças que nasceram, né, antes de 2010, nos anos 2000, os anos 90, em que a gente não tinha representação assim nos desenhos hegemônicos, nessa cultura pop com mais visibilidade. E aí tudo isso vai orientando as lentes que a gente utiliza para entender também essas produções. Hoje a gente tem assim um olhar para a cultura pop, para a cultura nerd, que pode ser feminista, que pode ser queer, que vai olhar para questões raciais, que vai produzir inclusive crítica cultural, que é um elemento dessa semiosfera da cultura nerd, olhando para esses elementos, e gente que está achando, que isso é balela, né? Que gênero importa para entender se um filme é bom ou não. A própria Pequena Sereia aqui, né, que está estampando meus gêmeos, meu peito aqui nessa camiseta, nesse moletom, sinaliza um pouco disso, né? Que a gente tem, assim, uma nova versão que vai atualizar esses textos culturais, mas com uma protagonista que é preta, né? E como isso gerou, assim, muito ruído, muito incômodo, e como esse ruído ele foi explosivo para essa cultura pop, no sentido de que teve muita visibilidade para o filme. No fim, os racistas... Acho que a Disney está um pouco atenta, a gente não tem como a gente falar, né? É uma estratégia de marketing da Disney colocar a Ariel como uma atriz preta. Não tem como a gente afirmar isso. Mas o que a gente sabe é que todas essas produções em que está tendo, assim, alguma mudança de gênero, de sexualidade, de cor, né, do protagonista, o que acontece? Esse marketing negativo acaba se revertendo em marketing positivo, muitas vezes, porque elas têm muito retorno financeiro. Então, isso acaba também sendo vantajoso para as indústrias culturais. Então, tem aí uma relação que é bem ambígua, né? Porque eu acho que é super importante a gente desmistificar essa ideia, né, de que quando, por exemplo, uma personagem que a cor não é um elemento que importa, e para Ariel não é um elemento que importa a cor, né? Ela é uma sereia. Então, ela pode ser uma menina branca, ela pode ser uma menina preta, eu acho isso genial, que a gente consiga, né, trazer esses elementos para que mais pessoas possam se sentir representadas, para que crianças que cresceram, quando a gente está pensando, né, em crianças pretas, por exemplo, a gente cresceu pensando só no Brasil, né, por exemplo, num contexto em que dos anos 90 e dos anos 2000, e que as três principais referências de apresentador infantil eram mulheres brancas, loiras, com traços, né, que remetem, assim, a lógica eurocêntrica, que é a Xuxa, Eliana e a Angélica, né. Tem a Mara Maravilha, mas eu não considero a Mara Maravilha. É a periferia das animadoras. Não é a periferia, não, é o calabouço, né? Porque periferia teria mais criatividade. Ai, gente, vai parecer hater mas eu sou um pouco agora que ela virou fundamentalista religiosa, então não tem problema. Mas acho que é isso um pouco, assim, em síntese, e aí agora jogo para o Gui fazer o fechamento e a fala dele. Não, só queria complementar que tem uma teoria do Humberto Eco, que também é um semiticista
bastante respeitado, né? Faleceu há pouco também, que ele traz a ideia dos personagens flutuantes, que são personagens que flutuam nesse nosso imaginário, como eu falei para vocês, né, antes, que é o caule dessa árvore ali, que faz essas trocas entre raiz e folhas. E nesse imaginário, assim, esses personagens flutuam com vários significados, porque eles são adaptados para determinadas mídias, né? Então, eles vão mudando o que eles significam. James Bond, por exemplo, ele já mudou várias vezes, né, de ator, ainda que todos sejam brancos, né, até agora, pelo menos, e homens, né? Mas ele mudou muito no imaginário das pessoas, e como ele se comporta, e como ele é o Sherlock Holmes também, desde o século XIX, né, até agora, como ele é Capitão América, Superman, todos esses personagens foram super adaptados, né, em diversas mídias, e eles mudaram, então eles flutuaram na mente das pessoas, porque, por exemplo, quem nasceu nos anos 40 tem um estilo de Capitão América, e quem nasceu agora e pegou os filmes dos Vingadores, agora não, né, mas enfim, quem pegou os filmes dos Vingadores já tem uma outra noção de quem é o Capitão América, né, já associa ele ao Chris Evans, por exemplo. Então, eles flutuam e os significados que são associados a esses personagens flutuam também. Até a própria noção de super-herói, né? Ela muda ao longo dos tempos, flutua também. E esse é um dos resultados da pesquisa que eu estou fazendo, né? Eu vejo que super-heróis não se restringem apenas aos que vêm dos quadrinhos, aos que são criados em animações, e que tem mesmo essa marca dos super-heróis, que é o que alguns pesquisadores dizem que tem que ter uma missão, tem que ter um uniforme, tem que ter, né, determinadas características que formam o super-herói. A gente, por exemplo, pega o Duro de Matar, pega o Exterminador do Futuro, o Zorro, que não seria bem um super-herói, né, entre outros personagens que, dentro do imaginário das pessoas, são pensados como super-heróis, né? Power Rangers, por mais que não sejam exatamente super-heróis, eles são pensados como super-heróis, né? E tantas outras produções da cultura pop são pensadas assim. Então, eles flutuam dessa maneira e as pessoas vão se apropriando de determinados elementos que, em um determinado contexto, dentro de uma certa semiosfera, vão ter um determinado significado mais central, né? A ver com aquilo que cada um pensa desses personagens. Então, toda essa abertura desses personagens, claro, são personagens bastante abertos, que podem dar vazão a outras pessoas e se apropriarem de determinadas características dele, e talvez por isso sejam tão identificáveis, né? A gente se vestir com os personagens, a gente pegar determinadas características, mesmo que sejam uma característica muito distante desse personagem, é por isso que eu gosto dele, é por isso que eu me identifico com ele, né? Talvez seja por serem personagens, produções culturais tão abertas a significados que as pessoas podem incutir nelas, que eles sejam assim tão apaixonantes assim, e também por eles terem essa dinâmica cultural que, conforme vai passando o contexto, eles vão se adaptando a esse contexto também, adicionando outras camadas, outras novidades, para que eles possam também serem vendidos e serem apropriados por pessoas de outras gerações, né? E aí cada geração vai ter o seu super-herói favorito, os vários Lanternas Verdes que tiveram, por exemplo, né? Cada geração se identifica com um, e assim vai indo. Nossa, fantástico. Bom, no mais, agora a gente não tem mais pergunta. Eu agradeço muito a participação de vocês, né? Eu espero que a gente possa, na próxima vez, estar presentes para poder discutir presencialmente sobre isso. Mas a experiência foi muito boa, aprendi muito. As pessoas que quiserem fazer perguntas, comentários, é só ir ali fazer, a gente vai tentar responder para todo mundo dentro do menor tempo possível. Enfim, agradeço muito a presença de vocês, a proposta para fazer essa mesa foi fantástica. Caso alguém queira se despedir, falar alguma coisa, fique à vontade. Muito feliz com o convite. Me acompanhe também nas redes, em @crisgonzatti, com CH, @diversidadenerd_. É isso, um beijão e que a Força Colorida esteja sempre com vocês. Bom, obrigado pelo convite, espero que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? Espero que a gente tenha contribuído com novos conhecimentos ou com novas visões de diversos conhecimentos. Quem quiser me seguir é @guilhermesmi no Twitter e no Instagram.
tem meu site, que tem meus quadrinhos, que é www.guilhermesmi.com. Lá vocês podem ver vários dos nossos quadrinhos. E a gente está com o Boy Magia, que em breve também vai estar disponível para venda em vários lugares também. Aí a gente vai anunciando nas redes onde é que vai ser essas vendas. E vocês nos encontram nos eventos. Agora a gente vai estar na PocCon, depois vai ter a Comic Con Experience, né? Então, vamos ver de nos encontrarmos também nesses eventos. Obrigadão, Natânia. Obrigadão, Aspas, pelo espaço. A gente que agradece. Até a próxima.